pessoal, vamos para a nossa segunda videoaula aí sobre velocidade média. Antes de iniciar, não esquece de deixar o seu like aí, tá ok? Então vamos lá, acompanha aí o enunciado da questão na tela. No dia 8 de setembro de 2006, a caravana do Jornal Nacional mostrou em sua reportagem a pior estrada do Brasil, a BR-136, que liga o Maranhão ao Pará. São 200 quilômetros de estrada de terra sem sinalização, cheia de buracos e mato ao redor. A caravana levou aproximadamente 10 horas para atravessar a BR-136. E daí ele pede para calcular em quilômetros por hora a velocidade média do ônibus que transportava os equipamentos e os repórteres da caravana. Então acompanhe aqui comigo. A distância, pessoal, dessa estrada era de 200 km. Então, ó, distância ΔS, 200 km. E levou um tempo para fazer esse trajeto de 10 horas, tá bom? ΔT de 10 horas. Aí ele pede qual é a velocidade média desse ônibus. Lembrando aí da nossa equação, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Distância dividido pelo tempo gasto. E daí, analisando, a distância já está em quilômetros e o tempo já está em horas. É justamente o que ele pede, ó, a velocidade do ônibus em quilômetros por hora. Então, basta substituir, ó, 200 dividido por 10. Analisem que a gente pode cancelar um zero aqui do numerador com um zero do denominador. Então, a gente fica com 20 dividido por 1, que corresponde a 20 quilômetros por hora. Essa daqui é a nossa velocidade média desse ônibus nesse trajeto de 200 quilômetros, tá ok? Agora vamos para a nossa segunda questão. Pessoal, vamos para a segunda questão, tá bom? Mas quem não deu like aí, já deixa aí o seu registro, tá ok? Vamos lá, segunda questão, pessoal, ela fala para a gente o seguinte, ó. É uma questão da FATEC aqui de São Paulo do ano de 2003, tá bom? É uma faculdade tecnológica que a gente tem aqui. Então, o que é que ela fala na questão? Ela fala aí pra gente o seguinte, ó, vamos acompanhar aí no vídeo. Ela fala que um carro ele faz uma viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro. Essa viagem ela é feita em dois trechos, digamos assim, duas etapas, tá bom? No meio dessas duas etapas tem uma parada para um lanche. Então vamos analisar os pontos principais. O primeiro trecho, ou seja, um trecho de 250 km, ele percorre com uma velocidade de 100 km. Faz uma parada de 30 minutos para o lanche, certo? E daí ele continua com o segundo trecho, que tem uma distância de 150 km, e ele vai fazer esse segundo trecho com uma velocidade de 75 km por hora. Aí ele pergunta aí na questão para a gente, ó, qual é a velocidade média total dessa viagem, certo? Então vamos analisar, pessoal. Primeiro eu tenho que achar aqui o tempo nesse primeiro trecho. Então vamos lá. V1 é igual a ΔS1 sobre ΔT1, tá bom? Então vamos analisar aqui, ó, que o V1 ele é 100. O ΔS1 é 250 km. Aqui, segundos. E o ΔT1 é o que a gente vai achar, tá ok? Então agora a gente pode fazer aqui, ó, meio pelos extremos, multiplicação em cruz. Aqui embaixo é 1, 250 vezes 1 dá 250 e 100 vezes ΔT1. A gente fica aqui, ó, com 100 ΔT1 igual a 250, certo? E agora o 100 está multiplicando o ΔT1, ele passa dividindo. Então, o primeiro trecho, a gente vai ficar com 250 dividido por 100. 0 e 0, ó, cancelei. 25 dividido por 10. O ΔT1 é igual
a 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Já achamos aqui. A mesma coisa, pessoal, a gente vai fazer aqui nesse segundo trecho. Ó. A gente vai achar o segundo tempo, tá bom? Então, no segundo trecho da viagem, a gente vai ficar com V2 igual a delta S2 sobre delta T2. Tá ok? Então, analisando aqui, ó, a velocidade 2 é 75 km por hora. Então, ó, 75. E o delta S2, 150 km. O tempo é o que a gente quer achar. Meio pelos extremos, multiplicando aqui, ó, em cruz. Aqui embaixo é 1. Então, a gente vai ficar com 75 vezes delta T2 igual a 150. E o 75 a gente passa dividindo, ó. Então, ó, delta T2 é igual a 150 dividido por 75. 150 dividido por 75 é igual a 2, ó. Delta T2 é igual a 2 horas. Aí vamos analisar que ele pedia para a gente a velocidade média total, tá ok? Então, como é que a gente vai achar essa velocidade média total? Pessoal, analisa aqui, ó, que a gente tem 3 etapas. A primeira, que a gente achou aqui, um tempo de 2 horas e meia. A parada de 30 minutos, que corresponde a 0,5 horas. E o segundo trecho da viagem, que a gente achou um tempo de 2 horas. Então, o detalhe é o tempo total, ó. O tempo total vai ser 2 horas e meia mais 0,5 horas mais o segundo trecho que foi 2 horas, tá ok? Então, ó, somei tudo aqui, ó, a gente já vai achar o tempo total. 2,5 mais 0,53, 3 mais 2, 5 horas. Ou seja, essa viagem ela teve uma duração de 5 horas. E para finalizar, como ele pede a velocidade média total, né, a gente tem que analisar o seguinte, ó. Quanto é o deslocamento aqui no primeiro trecho, quanto é o deslocamento no segundo, certo? 250 com 150, soma os dois. Delta S igual a delta S1 mais delta S2. Ou seja, o nosso delta S vai ser igual ao primeiro trecho, que tinha sido 250, mais o segundo, que é uma distância de 150, que dá 400 quilômetros. Então, ó, a gente já sabe o tempo total e já sabe a distância total. Agora sim a gente consegue achar essa velocidade média aí dessa viagem, tá ok? Então vamos lá para a gente finalizar. Vai representar assim, ó, tá? A velocidade média, só vou colocar um T aqui para dizer que é total. Então, ó, a distância total, 400, dividido pelo tempo gasto nessa viagem, que foi de 5 horas, ó. Dividido por 5. 400 dividido por 5, a gente tem 80 quilômetros por hora. Agora vamos para a primeira dica aí, pessoal. Tá? Na hora que vocês forem resolver as questões de vocês em um concurso, um vestibular, no Enem, que é o seguinte. Analisa a questão com calma, tá? Lê ela com calma. Se for preciso, ler mais de uma vez. Certo? Para você entender. E o detalhe principal é, sempre você deve pegar, quando estiver lendo o enunciado, você já ir retirando os dados da questão e ir anotando. Isso é muito importante. Tá? Então, se você vai retirando os dados, isso vai te ajudar na hora de você resolver a sua questão. Tá ok? Um abraço e até logo.